Bem, hoje nós vamos falar de um tema que eu acho bem interessante. Abra sua Bíblia, ou a Lídia vai colocar para mim aqui em Mateus 6, 22. Essa é a mensagem de hoje. Como eu lido com as situações da vida. Como você tem lidado com as situações que estão acontecendo na sua vida, ou que aconteceu na sua vida. Como você tem lidado? Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus 6, 22. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Amém? Isso aqui foi o que nós acabamos de ler, faz parte de uma série de ensinamentos de Jesus, chamado o Sermão da Montanha. Enfim, é bem interessante, ou o Sermão do Monte, é bem interessante essa passagem, o Sermão do Monte. Para mim, o Sermão do Monte, que é capítulo de Mateus 5, 6 e 7, junto com Romanos, todos os livros da Bíblia são importantes, mas para mim, se eu fosse escolher dois livros, Sermão da Montanha e Romanos, são um dos livros que eu mais gosto de ler, que eu mais gosto de meditar. Então, se você não conhece ainda Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu convido você a estudar um pouco, tenho certeza que vai mexer muito com você que tem lá. Então, Jesus está falando aqui sobre os olhos, sobre aquilo que nós estamos observando, sobre aquilo que nós estamos olhando. Eu posso tirar de uma situação que eu esteja olhando uma conclusão positiva ou uma conclusão negativa, mas tudo começa pelo olhar. As situações na vida que eu olho, não tem, eu não consigo tirar nada de bom daquilo ali. E há outras situações, há pessoas que olham situações na vida, por mais difícil que esteja aquela situação, ela consegue tirar o melhor ou alguma coisa de bom daquela situação. Mas tudo começa pela forma como nós estamos enxergando, pela forma como nós estamos vendo aquela situação. E a nossa vida é formada pelo que nós estamos vendo. E isso pode determinar o destino de uma situação ou o destino da nossa própria vida. Depende da forma como nós estamos observando cada situação. Eu poderia pegar um exemplo sobre Eva. Eva, antes dela ser tentada ali pela serpente ali, por Satanás, ela olhava o fruto de uma forma. Deus falou, coma de tudo, mas não coma dessa fruta. E depois que a serpente, que Satanás foi ali na conversa com a serpente, ela começou a observar a fruta de uma outra forma. E por causa desse olhar de Eva, nós pagamos consequências até hoje, nós sofremos consequências até hoje. Um outro exemplo que eu também gostaria de falar eram os espias. Vocês conhecem essa passagem? Eles foram lá conhecer a Canaã, né? 10 dos 12 espias trouxeram um relato negativo. Não tem, eles são muito fortes, são muito grandes, nós não temos condições de lutar contra eles. Enquanto Josué e mais um outro lá, que não fugiu o nome, falam, não, vamos lá, é certo que venceremos, porque Deus está conosco. Veja, visões diferentes, isso pode alterar uma vida, isso pode alterar uma situação. Tudo depende
do olhar. E da nossa vida? Como que você vê a vida? Se você acha que a vida é difícil, provavelmente você verá dificuldades em praticamente tudo na vida. Ah, vai lá, não, mas tem que pegar ônibus, tudo é muito longe. Você vai ver dificuldades em praticamente tudo. Como que você vê a vida? E como que você lidar com situações, como você lida com situações na vida? Então, como eu falei no tema aí, era isso que eu queria falar hoje. Como eu lido com as situações na minha vida, como você lida com as situações que acontecem na sua vida. Por exemplo, decepções, frustrações, desânimo e com o eu interior. Como que eu Como que eu dou com o Walter interior, aqui dentro de mim? Como que você lidar com você, aí dentro de você, quando acontecem diversas situações que exigem de você lutar aí dentro? Como que você lida com essas situações? Como é que eu falo com o outro? A forma como eu falo, como eu me expresso, pode sim determinar uma situação de uma conversa. O jeito que eu vou agir, o jeito que eu vou falar. É lógico que cada situação é uma situação. E com sabedoria você vai saber lidar com cada situação. Eu queria pegar um exemplo aqui em Lucas 15, 25. A gente vai colocar para a gente. Eu estou usando isso aqui de exemplo, mas eu não estou afirmando que foi isso que fez com o filho lá que ficou, foi esse o motivo que fez ele ficar revoltado. Não é isso, eu quero pegar isso como um exemplo. A história nós conhecemos, é o filho pródigo. Então, quando ele chega a uma festa lá, e o outro filho se aproxima e pergunta para o seu servo o que está acontecendo. Então, vamos lá. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? O que estava acontecendo? Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou-o no viro gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Isso é uma forma de falar. Ele falou de uma forma. Agora vamos ver uma outra forma, de um outro jeito de falar, como isso pode alterar a pessoa. Ele chegou, vamos lá, seu irmão voltou. Ele falando, e ele respondeu: seu irmão voltou. E seu pai, olha lá, matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Veja que há uma diferença na expressão de falar, e isso pode determinar uma situação, da forma como eu falo. E isso, naquele momento, o filho ficou muito irado. E talvez surgiu dentro dele algo, um sentimento que ele nem sabia que existia dentro dele. Tanto que o pai, logo embaixo, no versículo 31, depois você vê lá, o pai parece que fica até meio espantado com a reação do filho. Fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Tipo, não precisa de tudo isso que você está fazendo. Ficar assim, tudo que eu tenho é seu. E você já viu uma situação assim que você olha uma pessoa, fala assim, puxa, eu não sabia que essa pessoa iria agir desse jeito. Aconteceu uma situação e eu não sabia que ela iria agir assim. Ou, puxa, eu estou me descobrindo agora. Eu não sabia que eu tinha essa força. Eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que aquela pessoa fosse desse jeito. Ou era assim. Mas conforme
as situações vão acontecendo, a gente vai se descobrindo. É através de situações que a gente vai se descobrindo quem nós somos. Quem você é realmente, o que precisa ser melhorado dentro de cada um de nós. Então hoje eu queria falar um pouco sobre a vida de Saul. O que fez com que Saul, que começou bem o seu ministério, e com o tempo, com situações que foram acontecendo, ele foi se distanciando de Deus. Quais foram as situações que ele não soube lidar? Primeiro eu queria falar quem era Saul. Quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo queria um rei e Deus deu a posição para Saul. Essa posição de Deus, primeiro rei de Israel, foi dada por Deus para Saul. Segundo, sabe aquela pessoa muito tímida, assim? Saul, eu acredito que era uma das pessoas assim. Porque quando ele foi proclamado rei, o pessoal teve que procurar ele. Ele estava escondido, né, no meio de uma bagagem. Tão tímido que Saul era. Tive que achar ele e levar até lá, onde ele era proclamado rei. A festa não estava acontecendo. Em 1 Samuel 9:2 fala que ele era muito bonito. Era um cara muito bonito e de uma aparência sem igual. E que os mais altos batiam em seus ombros. Então, um pouquinho de quem era esse Saul. Ele era humilde, mas as coisas foram acontecendo e ele não soube lidar com as situações e ele foi se afastando de Deus. Então, o seu reinado começa, ele venceu algumas batalhas, muitas batalhas, e ele começa a cair a partir da sua desobediência a Deus, a partir do seu ponto de vista. Vamos ler lá 1 Samuel 15:9. 1 Samuel 15:9. Então Deus ele dá uma ordem para Samuel, avisar para Saul para destruir com tudo. Com tudo. E olha, vamos ver o que ele faz. Né? Deus fala assim, não poupe nada, né? Matem homens, mulheres, ovelhas, camelos, tudo. Mas a partir do versículo 7, olha o que ele fala. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, ao leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruiu por completo. Então Deus manda uma ordem para ele acabar com tudo, e aquilo que ele vê, ele mesmo analisa cada situação. Não, eu vou pegar isso aqui, pegar isso aí e poupar Agag. Ele desagradou quem? Deus, mas através do olhar daquilo que ele estava vendo. Ele não está sabendo lidar com situações. Aí algumas perguntas vêm à mente quando você lê esse texto. Será que ele era egoísta? Será que ele foi egoísta? Será que ele era ganancioso, materialista? Ou ele queria se promover com aquela situação? Porque no versículo abaixo ele diz assim que ele ergueu um monumento em sua própria honra. Veja que vão acontecendo situações na nossa vida, na vida de Saul, no caso aqui, e ele foi se descobrindo. Quem realmente ele era. E depois da vitória de Davi contra Golias, nós conhecemos, não vou ler, nós conhecemos essa passagem.
Aí pessoas começaram ali a cantar, né? Saul matou milhares e Davi centenas de milhares. E Saul parece que não gostou muito daquela música, né? A Bíblia diz, em 1 Samuel 18:9, que a partir daquele momento, Saul começou a olhar Davi com outros olhos. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. O que era uma festa, o que era uma alegria de Saul, porque matou o Golias. As pessoas, através das pessoas, para dar ali, estavam cantando, o que era uma alegria, acabou se tornando algo que fez com que Davi olhasse, fez com que Saul olhasse Davi com outros olhos. Então eu vou falar sobre algumas coisas, o que pode ter contribuído para que Saul ficasse mais longe de Deus. Mais longe de Deus. Primeiro, Saul sentiu-se menosprezado quando ouviu louvores a Davi. Saul sentiu-se menosprezado quando ouviu louvores a Davi. Como nós lemos aqui, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Algo se manifestou quando ele observou, viu que aquelas pessoas estavam cantando para Davi, dando honra para Davi, mais do que a ele. Algo se manifestou de uma maneira forte em Saul. Ele sentiu inveja. Uma situação. Talvez ele era muito egoísta. E isso pode acontecer conosco também. Sentir inveja. Você já percebeu quando você está com inveja? Quando você está com ciúmes? Quando você está com raiva? Com ira? Cobiçando? E você fala, eu estou revoltado. Eu estou sendo tentado por uma situação. Como você lidar com essa situação dentro de você? Como você está lidando com essa situação, com esses conflitos internos? Como você tem resolvido isso? Você já parou para pensar em uma situação e você percebe, cara, isso que eu estou sentindo é inveja. Cara, o que eu estou sentindo é raiva. Eu estou com ciúmes, estou com raiva, estou cobiçando, eu estou revoltado. Como você tem lidado com esta situação dentro de você? Como você tem dado? Como você tem reagido a esta situação? Eu coloquei aqui algumas alternativas para você pensar. Como você tem lidado com essas situações? A Lídia vai colocar para a gente aí na tela. Pô, eu coloquei algumas 3 aqui, mas você pode pensar em outras, né? Eu esqueci de colocar aqui nenhuma dessas alternativas. Você recua quando você se depara com situações assim na sua vida? Você recua, você vai devagar, depois não vai tanto assim. Você se afasta da pessoa ou da situação, ou você tenta resolver a situação dentro de você. Como que nós estamos lidando com essas situações que, porventura, vieram a acontecer na sua vida e também na minha vida? Porque para resolvermos isso dentro de nós, é preciso termos uma maturidade muito grande. Porque isso pode acontecer o tempo todo. O tempo todo essas coisas podem acontecer em nossa vida. Por exemplo, no nosso trabalho. Poxa, o pessoal não está não tá reconhecendo o que eu estou fazendo. Estou trabalhando aqui, eu tô me esforçando
e ninguém está vendo, é o outro lá que está vendo. E isso começa dentro de você, você começa a lutar dentro de você em relação a isso. São situações que vão acontecendo na vida. Em casa, situações, marido e esposa, filho, situações. E se a gente não souber lidar com isso, essas coisas vão entrando dentro de nós, de cada um de nós. E até mesmo na igreja. Na igreja. Situações que vão acontecendo, a gente não vai sabendo lidar, não estamos tendo maturidade. E se a gente não souber lidar com isso, a gente vai se afastando aos poucos, sem percebermos. Sem percebermos. Nós temos que tomar um cuidado muito grande por isso. Porque isso pode, como aconteceu com Saul, ele foi se afastando de Deus, sem perceber, isso pode acontecer com a gente. E os nossos sentimentos não podem ser o juiz de uma situação, mas é a palavra de Deus que tem que ser o juiz de uma situação. Em Hebreus 12:15 diz que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações, fazendo assim perder a graça de Deus e contaminando a outras pessoas. Nenhuma raiz de amargura contaminando. Você já conversou com pessoas amarguradas, assim, que só reclamam, que só vê situações? Isso você acaba até sendo engolido por aquela situação. Se a gente não tiver maturidade para lidar com isso, a gente também acaba sendo contaminado. E não é a situação, mas sim a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz em relação a esse assunto? O que a palavra de Deus diz em relação àquele assunto? Saul, ele começou a cair no momento que ele começou a ver Davi com outros olhos, com outro olhar. E nós, irmãos, como discípulos, como cristãos, temos que olhar situações na vida e situações que acontecem no tempo todo, não com o olhar humano, mas com o olhar de Jesus. Com o olhar de Jesus. Olha o que diz em João 16:33. Olha as situações que acontecem na nossa vida. Jesus nunca falou que nós não passaríamos por situações de aflições em nossa vida. Ele já veio avisando, ele avisou isso. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olhar para Jesus. Neste mundo, vocês terão aflições, situação. Mas ele diz, apesar de tudo isso, apesar de toda essa situação, tenham ânimo. Vai estar difícil, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Situação e olhar. Se a gente parar como discípulos, de olhar para Jesus, as situações que vão acontecendo ao nosso redor, no seu redor, no meu redor, vão cobrindo a gente, vão engolindo a gente começa a mudar a posição do olhar. De olhar para Jesus, a gente começa a ver situações. E isso pode nos afastar de Deus. O olhar de Jesus para uma mulher adúltera, que foi pega em adultério, Jesus fala para ela, vá e não peques mais. Às vezes eu fico imaginando se, graças a Deus, isso nunca aconteceu na nossa igreja, mas por aí, em outras igrejas tem acontecido muito, infelizmente, de um casal cair em adultério. Como que nós vamos olhar? Com os nossos olhos humanos ou com os olhos de Jesus? Como que nós vamos olhar situações assim? Jesus, ele tinha um encontro com a mulher samaritana. Ele quebra todos os preconceitos social, moral e religioso.
Uma mulher que ela era desprezada, ia buscar água ao meio-dia, um sol de rachar, que talvez não tinha relacionamento com ninguém, e que o marido que ela estava não era o homem que ela estava não era o seu marido. E Jesus olhou para ela com outro olhar, não com o olhar do mundo, mas com o olhar de Jesus, um olhar de amor do outro, para o outro. Jesus, ele olha para o jovem rico de uma forma diferente. A Bíblia diz em Marcos, Jesus olhou para ele e o amou. E o amou. As situações que acontecem por aí, que as pessoas dizem para outros, olha, eu não quero me envolver com aquela pessoa, porque eu não fui muito com o jeito dela, com a forma dela, com o jeito de ser, o jeito de falar. E isso acaba sendo uma situação que é um problema para o reino. Um problema para o reino. E é uma situação que não acaba sendo, é também entre eu e a pessoa, se eu tenho essa visão, mas é algo que é entre eu e Deus em primeiro lugar, porque ele fala, amem uns aos outros. E quando eu não faço isso, quando eu separo de alguém, porque eu não vou com o jeito dela, dessa pessoa, da forma dela, é uma forma, a gente tem que resolver isso. Se eu perceber isso dentro de mim, se você perceber isso dentro de você, é uma situação que nós precisamos resolver com Deus. É com Deus. E isso precisa ser resolvido em nossos corações, no seu e no meu coração. Amém? Segundo ponto. Saul perdeu a visão de como corrigir seus erros, seus pecados. Ele perdeu a visão. E dependendo da situação que estamos, a gente acaba se esquecendo de nos avaliarmos. Você tem se avaliado espiritualmente? Poxa, como que eu estou? Por que eu estou pensando essas coisas? Por que eu estou falando? Por que eu estou ouvindo isso? O que está acontecendo? E se avaliar. E isso aconteceu com Saul. Isso levou à morte. Ele foi em busca a todo custo para matar Davi. Perceba que os seus sentimentos, por causa de situações que foram acontecendo, controlou Davi. Ele foi se afastando de Deus. Saul, eu não vejo escrituras, eu não consegui achar a escritura que fala que ele foi em busca de arrependimento. Estou arrependido. Sincero e verdadeiro. Ele não enxergou o caminho do arrependimento, de olhar para si e falar, o que eu estou fazendo? E o fim de Saul, todos nós sabemos, né? O que aconteceu. Mas tudo começou pelo olhar. Ele começou a olhar Davi de uma outra forma. O seu sentimento, a sua forma de agir, o seu falar que dominou a situação. Então Saul saiu e Davi assume a posição de rei com o tempo. Davi entra em cena. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem errou mais? O que você acha? Quem errou mais? Davi ou Saul? O que você acha? Quem que errou mais? Davi ou Saul? Se você falou Davi, ou você pensou em Davi, com certeza você acertou. Davi errou bem mais do que Saul. E qual era a diferença entre eles? É que Davi se arrependia e voltava para Deus. Naquela ocasião, naquele episódio onde ele observava a esposa de Urias, ele comete vários erros.
né? Ele observa, depois tem relações com ela, ele a engravida, e a situação tá complicada para Davi. E ele piora a situação quando ele praticamente assassina Urias. Ele coloca Urias lá na primeira parte ali da guerra, o combate de frente da guerra, e o que acontece? Urias é morto. Davi acho que pensou assim, eu me livro de Urias e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Não preciso me preocupar com mais nada. E através de situações assim, que Davi foi se conhecendo a sua fraqueza. E através de situações assim, que a gente percebe o nosso caráter, o nosso pensar, enfim, de diversas situações, a nossa forma de agir. Como é que nós estamos resolvendo situações que acontecem em nossa vida? Como é que nós estamos lidando com situações assim? Em 2 Samuel 11 diz que mas o que Davi fez desagradou a quem? Desagradou ao Senhor. Desagradou ao Senhor. E com o tempo foi passando, Davi ele é repreendido por Natã. E depois ele se arrepende, e depois de algum tempo ele escreve os Salmos 51. Vamos dar uma olhadinha em Salmos 51, 10, ver esse salmo que é tão especial para mim particularmente, ver como que estava o coração de Davi. Salmos 51, versículo 10. Opa. Achou ele? Acho que a Júlia esqueceu de colocar. Então tá bom, então deixa que eu vou ler aqui. Salmo 51, versículo 10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha como estava o coração de Davi. Com toda a situação que aconteceu, como estava o coração dele. Pai, não expulse-me da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria de pensar no Senhor, a alegria da tua salvação. E me dê um coração pronto a obedecer. Um coração arrependido. Em Mateus 3,8 diz, deem fruto que mostre arrependimento. Arrependimento de situações que você, daquilo que eu falei, situações que aconteceram e você não soube lidar. E a Bíblia fala, deem frutos que mostrem arrependimento. Nós estamos dando frutos assim que mostrem arrependimento do nosso relacionamento com Deus, de pensar, puxa, eu tive ciúmes, eu tive inveja, eu tive situações, conflitos dentro de mim que eu ainda não sei lidar, que eu ainda não resolvi dentro de mim. E a Bíblia fala, tem frutos que mostrem arrependimento. Você percebe quando não é Deus que está em diversas situações, as coisas dão errado? Falei de algumas situações aqui, eu poderia falar de várias situações, de vários personagens da Bíblia que eles não incluíram Deus, apesar de terem relacionamento com Deus, eles não incluíram Deus nas suas decisões. E as coisas começaram a darem errado, e por causa disso, consequências
vieram em suas vidas, porque não souberam lidar com situações. Saul, ele começou bem, mas acabou mal, porque começou a observar as coisas a partir do seu ponto de vista. Eu gostaria muito de poder animar você a não ter uma visão semelhante à de Saul, mas ter uma visão semelhante à de José e à de Jó, por exemplo. José passou por diversas situações na vida, por inúmeras dificuldades. Foi preso, foi vendido, mas o segredo de José não estava nele, estava no seu relacionamento com Deus. Estava no seu relacionamento com Deus. Jó, ele perdeu praticamente tudo, ou tudo. E é algo que eu queria compartilhar com vocês, através das Escrituras, algo que eu, particularmente, preciso aprender muito com Jó, através de situações. Várias situações aconteceram na vida de Jó, mas olha o que ele fala, em Jó, capítulo 1, versículo 20. Aqui é quando Jó foi perdendo tudo, as pessoas foram chegando e avisando Jó da tragédia que estava acontecendo em sua vida com essa situação. E olha o que Jó fala. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da sua mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou Deus. Olha que coração de Jó. Eu confesso para vocês que situações que aconteceram em minha vida, eu culpei Deus. Depois que eu conheci essa escritura, eu me arrependi de situações assim, porque eu confesso que eu já culpei Deus por situações. E depois que eu conheci essa escritura, que eu comecei a entender um pouco mais da Bíblia, isso falou muito forte no meu coração. Louvar a Deus em momentos de dificuldade, em situações de dificuldades. Eu confesso para você que isso não é para qualquer um, mas é para aqueles que têm um relacionamento com Deus profundo e íntimo, que não é qualquer situação que vai perder o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu sempre vou olhar para o Senhor, independente de situações, por mais difícil que seja a situação. E o final de Jó, no final do livro de Jó, Deus devolveu muitas vezes mais para Jó, porque ele foi fiel e não culpou Deus em nada sobre sua vida. Eu sei, irmãos, que vão acontecer situações na nossa vida que a gente vai ficar fraco, que a gente vai se desanimar, que a gente vai querer desistir de tudo, parar com tudo, mas que situações que vão acontecer em nossa vida, que nós possamos crescer diante de situações, que nós possamos aprender diante de situações. Eu tenho aprendido muito por diversas situações que têm acontecido na minha vida. E uma das coisas é observar e aprender com pessoas. Eu tenho muitas dificuldades na minha vida, eu tenho muitas dificuldades em lidar com muitas situações, mas muitas situações. E o que eu tenho aprendido é observar o comportamento de cada irmão, como que lidar com essa situação, porque eu não sei lidar com isso. E eu vou aprendendo.
com cada situação. E não é fácil aprender. Às vezes ficar quieto. Eu queria muito poder animar você a crescer e animar a crescer e aprender com situações, não se entregar a elas. Ok? Muito obrigado, irmãos. Era isso que eu queria compartilhar essa manhã com vocês. Obrigado, hein?